Bom dia, Hare Krishna. Então, mais um estudo do Srimad Bhagavatam. Vamos lá. Vayorada Madhava Kunja Bihari Vayorada Madhava Kunja Bihari Upi Janavalava Girivaradari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita
Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada que Jaya. Hare Krishna, bom dia a todos e a todas. Então vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. É sempre bom lembrar, Kali Yuga é o processo de Smaranam, de lembrança, é fundamental, porque essa era, né, essa era cósmica, uma das suas influências, assim, em toda a humanidade, né, é uma influência cósmica, não só a humanidade, mas em todo o universo, mas principalmente, isso é mais forte, nos planetas Martya-lokas, ou seja, os mundos intermediários, né, recebe maior influência da diminuição da memória. Daí a necessidade de reciclagem, né, de reciclarmos constantemente o conhecimento. Hoje mesmo eu estava lembrando disso, né?
que eu tenho reciclado, tenho revisto alguns shlokas, alguns versos, alguns mantras do Bhagavad Gita que eu memorizei na minha época de Brahmachari. Pô, isso já tem aí um pouco mais de 30 anos. Então, eu fui revisar, porque em Kali Yuga a memória ela é muito curta, tá? Então a gente tem que estar com esse contato constante, assim, reciclando o conhecimento constantemente, tá? O que faz parte do processo. Shravana, Kirtana, Vishnu Smaranam. Tá? Para você ter a lembrança, né, você tem que estar Shravana Kirtana, ouvindo e recitando, ouvindo, recitando, ouvindo e reproduzindo, ouvindo e reproduzindo, ouvindo e reproduzindo, para fixar o conhecimento, para que esse conhecimento intelectual se torne, né, um conhecimento realizado. Porque o objetivo desse cultivo de conhecimento é a autorrealização. E não o conhecimento pelo conhecimento. Mas o conhecimento nós precisamos para alcançarmos a autorrealização. Tá? É um termo muito assim, explorado, né? Autorrealização, mas poucas pessoas têm o entendimento do que vier a ser a autorrealização, né? Muitas pessoas dirigem esse conceito de autorrealização, né, para a esfera material, né? Ah, eu estou satisfeito na minha vida profissional, na minha vida familiar, com a minha saúde. Não é isso. A autorrealização que nós nos referimos é algo mais profundo. É a autorrealização do nosso verdadeiro eu e do eu supremo. E a relação desse nosso verdadeiro eu com o ser supremo, a personalidade suprema. Isso é autorrealização. Para isso, temos que estar praticando constantemente. Shravana Kirtana Vishnu Smaranam. Shravana Kirtana Vishnu Smaranam. Para poder servir melhor. Shravana Kirtana Vishnu Smaranam Pada Sevanam. Para poder servir aos pés de lótus do Guru e de Krishna, com qualidade. Com qualidade. Então, muito importante esse acompanhamento sistemático, regular do Srimad Bhagavatam. Isso está, assim, despertando a nossa consciência pura e original, que é a consciência de Krishna. Então vamos lá. Vamos à leitura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswat Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer reverências respeitosas à Suprema Personalidade de Deus, Narayana, Anara Narayanarish, ser humano mais elevado, a Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, editor dos Vedas, autor e editor dos Vedas, e Srila Prabhupada, o propagador do Srimad Bhagavatam. Nessa era de Kali,
que é uma era de ignorância, escuridão, desavenças, hipocrisias, conflitos, né? Conflitos em pequenas e largas escalas, né? Em esferas microcósmicas e macrocósmicas. Isso é Kali Yuga. É uma era de ignorância. É uma era assim tão grosseira que os Shastras, as escrituras sagradas, dizem que em Kali Yuga todos nascem Shudras. Quer dizer, as pessoas já nascem, né, num nível de consciência precário, né? Mas é possível qualificar essa consciência e alcançarmos um nível elevado, espiritual e também material. É possível. Então, existe um processo para isso, que é o processo da Bhakti Yoga, que Srila Prabhupada nos trouxe. Então, Srila Prabhupada foi, assim, o grande santo que possibilitou o acesso ao Srimad Bhagavatam no mundo inteiro. Tá? Então, Kali Yuga está sendo afetada positivamente devido a esse trabalho de Srila Prabhupada, essa ousadia, tá? Essa intrepidez de Srila Prabhupada, esse ato heróico de expandir, né, de propagar o Srimad Bhagavatam em todo o planeta. Então isso afeta positivamente Kali Yuga, né? Abrindo assim a possibilidade de uma era dourada, dentro de uma era de ferro. Então vamos ao verso. Supi Anshaguna Kalatma Bhagavad Dristi Gorachara Atmanam Vyakaro Datma Vishwasyasya Sishrikshaya Saha Mahatattva Api também Ansha, expansão plenária Purusha, Guna, principalmente a qualidade da ignorância, Kala, a duração do tempo, Atma, total consciência, Bhagavat, a personalidade de Deus, Dristi Goracharaha, alcance da visão, Atmanam, muitas formas diferentes, Vyakarot, diferenciadas, Atma, reservatório, Vishwasya, as futuras entidades, Asya, deste, Sishri Kishaya, gera o falso ego. Então, a importância de recitarmos, né, os shlokas, os mantras em sânscrito, tá? É um poder que nós nos conectamos, tá? Isso afeta diretamente a nossa consciência espiritual, porque os mantras, eles são espirituais. Os mantras, os shlokas, os versos do Srimad Bhagavatam, eles vêm diretamente do plano de Vishuddha Sattva, da transcendência. Então isso afeta transcendentalmente a nossa consciência. Então é muito importante, né, a recitação em sânscrito. Tradução. Depois, então, o Mahatattva diferenciou-se em muitas formas diferentes como o reservatório das futuras entidades. O Mahatattva está principalmente no modo da ignorância e gera o falso ego. Ele é uma expansão plenária da personalidade de Deus, com total consciência dos princípios criadores e do tempo
para a frutificação. Então aqui, né, nós temos aqui o entendimento dessa informação. O Mahatattva está principalmente no modo da ignorância e gera o falso ego, né? Então, esse Mahatattva, que é a energia material total, e essa energia é Daivi Prakriti, ela é divina, como Krishna afirma na Bhagavad Gita, ela é Daivi Prakriti, né? Bhagavad Gita 7.14. Então, esse Mahatattva, ele está no modo da ignorância, Tamaguna. Tá? Então, aqui o modo da ignorância, né, ele se apresenta na sua condição primordial, como princípio primordial. Tá? Então, como energia, Tamaguna é uma energia. Tá? Tamaguna, energia da ignorância. É a energia que dificulta, que encobre a percepção, a manifestação, a expressão cognitiva, ela é aqui tolhida, limitada por essa energia primordial, o Mahatattva, porque o Mahatattva ele está no modo da ignorância, em Tamaguna, como princípio, como energia. Então, significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Mahatattva é o intermediário entre o espírito puro e a existência material. Ele é a junção da matéria com o espírito, da qual é gerado o falso ego da entidade viva. Então, o princípio do falso ego é que faz esse divisor de águas, né, entre a matéria e o espírito. Então, o que faz a alma, como um ser espiritual, se identificar com a matéria, né, é esse princípio do ahankara, do falso ego, gerado pelo Mahatattva, a energia material total, a qual o Mahatattva é o divisor de água entre a natureza material e a natureza espiritual. Todas as entidades vivas são partes integrantes diferenciadas da personalidade de Deus. Não podemos receber essa informação, né, de forma diluída, né, de forma, né, dispersa, diluída. Né? Nós acabamos, nós minimizamos o impacto, né, a importância, a relevância, né, desse conceito de partes integrantes da personalidade de Deus. Tá? Somos partes integrantes da personalidade de Deus, ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos a mesma energia, o mesmo substrato divino da divindade suprema, Krishna, a personalidade de Deus, a verdade absoluta. Então nós não podemos, assim, ouvir isso
minimizando, né, o poder dessa informação, desse princípio, como partes integrantes de Deus. Por quê? Porque isso é absolutamente, né, inspirador. Absolutamente inspirador. Por quê? Porque assim nós sempre, isso é autorrealização. Tá? Se vê como parte integrante da personalidade de Deus, se absorver nessa compreensão constantemente, isso é autorrealização. Então não podemos receber essa informação assim, partes integrantes de Deus e acabou, sem nenhum impacto, sem você ter nenhuma reação emocional. Poxa, nós somos partes integrantes de Deus. E isso é pouca coisa? Isso é algo assim, né, elevadíssimo, de assim, né, de extrema relevância. Né? Só de ouvir, entender isso, absorver isso, você entra num estado transcendental de bem-aventurança, né, de iluminação, de consciência expandida, só de ouvir e se absorver nessa compreensão como partes integrantes de Deus. Dessas informações estão aqui para serem meditadas, contempladas e meditadas. É um estudo, o Srimad Bhagavatam é um estudo meditativo. É uma informação que traz uma compreensão de um estado místico. Então não podemos receber essa informação com a mente dispersa. Isso aqui é yoga. Sob a pressão do falso ego, as almas condicionadas, apesar de serem partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus, afirmam ser os desfrutadores da natureza material. Isso aqui é a nossa infelicidade, né? O nosso infortúnio, tá? Que sob a pressão do falso ego, né? Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasaha ahankara vimudatma kartaham itimanyate. Então, né, assim, a entidade viva, a alma espiritual confusa, a alma espiritual sob a influência do falso ego. Então, o nosso estado de existência material, ele tende nos manter confusos, perplexos. E assim, sob a influência do ahankara, do falso ego, nos identificamos com a matéria, né? E acreditamos, julgamos sermos os autores de nossas atividades, que na verdade são assim manipuladas pelos três gunas: Rajaguna, paixão; Tamaguna, ignorância; Sattva-guna, bondade. Mesmo a Sattva-guna, a bondade material, é maia, é ilusão. É ilusão. Sendo ilusão, né, então vai haver o quê? Vai haver decepções, confusão, perplexidade, conflitos e assim por diante. Né? Enfim, se resumindo, sofrimento. Mas nós não queremos sofrer.
Se não queremos sofrer, né, a reação sóbria, sã, inteligente de quem não quer sofrer é trabalhar para que isso não ocorra, para que isso não se perpetue. Trabalhar, né? Buscar os recursos apropriados, buscar a prática, os recursos, o processo, a tecnologia, né, que nos liberta dos três modos, da influência dos três modos, possibilitando a percepção direta do eu. Né? Então, aquela doutrina, aquela religião que dá a percepção direta do eu, não? Então é a perfeição da religião. Né? É o conhecimento, esse conhecimento é o conhecimento mais puro. É o rei da educação. Logo é o rei da educação. E é o mais secreto de todos os segredos. Porque Krishna, né, fez essa declaração. Então nós estamos tendo acesso ao mais secreto de todos os segredos, que é Bhakti Yoga. E não adianta a pessoa, pode ser um pós-doutorado, sim, um pós-doutorado de vidas, ele nunca vai realizar Deus através, né, do esforço pessoal, intelectual, através da pesquisa, né, através do método empírico, vida após vida. Bahunam Jamanamante, Gyanavamam Prapadyante, Vasudeva Sarvamiti. Sa Mahatma é muito raro. Tal grande alma é muito rara conseguir compreender que Vasudeva é tudo através de Jnana. Esse Jnanavam, esse grande sábio, esse Jnani, é muito raro alcançar a compreensão de Deus. Por quê? Porque Krishna fala, né? Bhaktyamam abhijananti nyavam yastasmin tatotaha tatomam yato tatomam tatuato gyatva vishates tadanantaram. Porque Krishna, ele declara no Bhagavad Gita que para compreendê-lo, para compreender Deus, somente através de bhakti, devoção, serviço devocional amoroso. Esse é o processo. Então, quem realmente, né, quer se libertar do sofrimento, ele vai buscar o processo adequado, os recursos, né, eficazes, o conhecimento, né, verdadeiro, né, Rajavidya Rajagurhyam, o rei da educação, mais secreto de todos os segredos, Bhakti Yoga. Então este falso ego é a força que nos prende à existência material. Então nós temos que nos livrar, nos libertar, remover o ahankara, o falso ego, que é o que nos prende a nascimento, velhice, doença, morte, nascimento, velhice, doença, morte, nascimento, velhice, doença e morte. Né? Quem se contenta com isso, quem se acomodou, né, é um pobre coitado. A pessoa é um impotente, né? É um kripana, tá? É um avaro. Ele não está utilizando
a sua própria potencialidade, porque nós somos almas espirituais, nós já temos a potencialidade de realizarmos, de autorrealizarmos, de transcendermos o samsara, nascimento, velhice, doença e morte, né? De realizarmos o nosso verdadeiro eu, de realizarmos Deus e de resgatarmos o nosso relacionamento amoroso com Ele. Isso já está dentro de nós. Então, a pessoa que não utiliza isso, né, é um impotente, é um avaro, né, debilitado. Porque essa potência, ela já está dentro de nós. É só acessar. Acredite. Acredite. Shraddha, tenha fé. Homem e mulher de Deus. Então, temos que remover esse falso ego, que é o que nos prende ao mundo material. É o que nos faz, né? É o que nos torna marionetes das três gunas. Rajaguna, paixão, tamaguna, ignorância, sataguna, bondade. O Senhor, repetidamente, dá uma oportunidade às almas condicionadas, desorientadas, de se livrarem deste falso ego. E é por isso que a criação material ocorre a intervalos. Tudo o que acontece na criação universal, na criação cósmica, é o programa de Deus para nos resgatar, para nos salvar. Todo o mecanismo, toda a dinâmica da criação cósmica é o programa de Deus, é o programa educacional de Deus para nos educar. E educação significa nos tornarmos puros, iluminados, divinos, servos amorosos de Deus. Isso é o real significado de educação. Raja Vidya. O rei da educação. Então, na verdade, né, é Maya. Quem não consegue ver que tudo na criação, que tudo que acontece ao nosso redor, quem não consegue ver que isso é o programa educacional de Deus, está em Maya. Isso é Maya. Ilusão. Porque, na verdade, tudo que está acontecendo é o programa educacional divino de Deus para nos resgatar. Se prestarmos atenção, nós vamos desenvolver, né, o tempo todo nós estamos tendo a oportunidade, né, de desenvolver sabedoria, percepção divina, perceber a dicotomia, né, perceber a dicotomia de matéria e espírito, de que na verdade nós vivemos num mundo bidimensional, matéria e espírito. Realidade imanência e transcendência. O tempo todo, né, nós estamos assim, diante dessa realidade bidimensional. Quem não tem quem não está percebendo isso, está em Maya. E os assim chamados problemas não são problemas, são exercícios para nos fortalecer e nos aproximar de Deus. E quem determina esse exercício? Krishna, é o programa educacional de Krishna, né? É o concurso de Krishna para voltarmos, para ingressarmos à morada de Deus.
Vaikunta, Goloka. Ele dá às almas condicionadas todas as oportunidades para elas corrigirem as atividades do falso ego. Mas ele não interfere em sua pequena independência como partes integrantes. Então aqui é o nosso tema, é o tema da aula, né? O tema da aula é esse. Ele dá às almas condicionadas todas as oportunidades para elas corrigirem as atividades do falso ego. Mas ele não interfere em sua pequena independência como partes integrantes do Senhor. Por quê? Porque Krishna, ele não quer assim que nós façamos, que nós nos aproximemos dele, né, de forma robotizada, mecânica, forçada, sob ameaça, nada disso. Ele quer que nos aproximemos dele por amor. Então, amor, né, é afeição. Afeição é uma manifestação, é um sentimento que se manifesta pelo exercício, pelo livre exercício arbitrário. É pelo livre-arbítrio, né? Então, amar ou não amar, não pode ser algo sob ameaça, forçado, né? Ou então programado para amar. Isso não é assim, não é assim. Por isso, ele respeita, né? Até porque né, o princípio de personalidade, né, o princípio de personalidade está diretamente relacionado a livre-arbítrio. O princípio de consciência está diretamente relacionado a livre-arbítrio. E amar é uma manifestação pessoal. Vontade é uma manifestação pessoal. Livre-arbítrio é uma manifestação pessoal. Então, Krishna respeita isso, porque nós somos pessoas, assim como Deus é uma pessoa. Então, e a suprema personalidade de Deus, né, age a partir do respeito, da moralidade. Né? Krishna tem 6 opulências, por isso ele é chamado de Bhagavan, né? Porque ele reúne 6 opulências. Né? Então ele é o mais belo, o mais rico, o mais sábio, o mais forte, o mais famoso, o mais renunciado. Mas ele tem uma 7ª opulência, né? Que é a opulência da moralidade. Ele é o ser moral supremo. Então, Krishna, ele age a partir da moralidade, do respeito, da ética, da justiça, do amor. Isso é suprema personalidade de Deus. Deus é uma pessoa e é a pessoa suprema. Logo, todos esses princípios
de comportamento, de expressão e manifestação, né, surgem na pessoa suprema. Ele manifesta tudo isso, todas essas opulências, de forma ilimitada. Ilimitada. Nós temos, assim, né, algum recurso econômico, né, alguma beleza, alguma sabedoria, né, alguma fama, mas tudo isso em proporções limitadas, diminutas. E muitas vezes perdemos ao longo do caminho. Isso está fora de cogitação a suprema personalidade de Deus, né, ter as suas opulências reduzidas, muito menos perdidas. Está fora de cogitação. Elas se expandem ilimitadamente. A sua beleza, a sua riqueza, sua fama, sua força, sua sabedoria, sua moralidade, sua renúncia. Tudo na pessoa suprema, o Purushottama, se expande de forma ilimitada. Isso é incrível. Né? Isso, assim, né? A pessoa que não se impressiona, que não, assim, que não é impactada, né, com essas características, com esses atributos de Deus, né, é um zumbi, é um morto-vivo. Ou seja, está numa condição assim, né, num enredamento material assim, muito denso, muito denso. Precisa se lapidar. Mas ela tem que querer, ela tem que desejar, fazer o melhor uso do seu livre-arbítrio, o melhor uso. Continuando o significado, para terminar. Ih, eu acho que eu saí do significado, peraí. Aqui. Pô, o outro significado é muito bom, de baixo. Então, sob a pressão do falso ego, as almas condicionadas, apesar de serem partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus, afirmam ser desfrutadores da natureza material, né? O que é patético, porque de desfrutar, nós, né, nós não desfrutamos, né? Porque nós ficamos a maior parte do tempo criando esforços, recursos para ter um momento de prazer. As pessoas trabalham o dia inteiro. Trabalho não é prazer. Trabalho é labor. Trabalho é penitência, né? Trabalho é penitência. Quem ainda não entendeu isso, né, procura se informar melhor filosoficamente, né? Quem está assim achando que isso é ridículo, né, que trabalho é labor, é penitência, procure se informar mais filosoficamente. Você vai entender isso que eu estou falando, né? Você vai entender. Não? Eu também demorei para entender isso. Demorei para entender isso. Também fiquei assim, eu não entendia. Mas como que trabalho é penitência? Trabalho é penitência. Por quê? Porque nós, como seres espirituais que somos, nós somos almas e temos um corpo. Não é que somos o corpo e temos uma alma. Nós somos almas e temos um corpo material.
Então, como alma espiritual, a alma, ela não precisa trabalhar. A alma, ela é Atmarama, ela tem os atributos. Nós somos imagens, semelhança de Deus. Deus é Atmarama. Se somos imagem, semelhança de Deus, nós temos os mesmos atributos de Deus em proporções delimitadas, limitadas. Deus é Atmarama. Ele é autossatisfeito, ele se regozija em si mesmo. Nós também temos essa qualidade divina, porque nós somos seres divinos. Nós também somos Atmaramas. Tá? Então nós nos regozijamos em nós mesmos. Nós somos, assim, bem-aventurados. Né? Anandamaya Abhyasa. Logo, não precisamos trabalhar para poder desfrutar. Esse é o verdadeiro desfrute. Só existe na relação com Deus, na morada de Deus. Aqui no mundo material, o fato de estarmos no mundo material, somos prisioneiros. Estamos na penitência do mundo material, porque o mundo material é uma penitência. Logo, trabalho é penitência. Por quê? Porque os prisioneiros, lá nas penitenciárias, também estão fazendo trabalho forçado. Né? Estão trabalhando, e eles não querem trabalhar. Né? Eles são malandros, são bandidos, não querem trabalhar. Nós também somos malandros. Nós não queremos trabalhar, mas temos que trabalhar para ter um pouquinho de prazer, de desfrute. Então é patético aqui, ó, né? Este falso ego, cadê? O falso ego, né? Ele dá às almas condicionadas. Krishna, né? Krishna dá às almas condicionadas todas as oportunidades para elas corrigirem as atividades do falso ego. Não, não é isso. Aqui. Sob a pressão do falso ego, as almas condicionadas, apesar de serem partes integrantes da suprema personalidade de Deus, afirmam ser os desfrutadores da natureza material. Isso é patético. Nós não desfrutamos. Nós sofremos muito mais. O desfrute, a felicidade no mundo material é um alívio do trabalho, do esforço, do sofrimento, da ansiedade. Trabalha-se o dia inteiro, né? Ansioso para largar o trabalho, para chegar em casa, né? Para ter um alívio. Então, a felicidade no mundo material é um alívio do sofrimento. Né? E trabalho é penitência. Por quê? Porque a alma, no seu meio habitat, que é o mundo espiritual, né? Em suas relações eternas, que no mundo espiritual os relacionamentos não são transitórios, efêmeros, como aqui no mundo material. São eternos. Tá? Então, nessa atmosfera, ela não trabalha, aí só é felicidade. Ali é felicidade, porque a felicidade é um estado eterno de bem-aventurança. Aqui não, aqui nós estamos experimentando dualidades, né? Frio e calor, felicidade e sofrimento, dia e noite, é o mundo da dualidade, das dualidades, né? Do relativismo, da transitoriedade, do samsara. Não tem felicidade. Felicidade é um estado constante, perene. Aqui é um alívio, é uma amostra grátis. Se quer ter felicidade, faça as pazes com Deus. Este falso ego é a força que nos prende à existência material. O Senhor repetidamente dá uma oportunidade às almas condicionadas, desorientadas, de se livrarem deste falso ego. E é por isso
que a criação material ocorre a intervalos. Ele dá às almas condicionadas todas as oportunidades para elas corrigirem as atividades do falso ego, mas ele não interfere em sua pequena independência como partes integrantes do Senhor. Om Gyana Timirandasya Gyananjala Shalakaya Shakshuru Militam Gyana Tasmai Segura Viramaha. Nasci na mais obscura região da ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a chote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutare Srimati Hridayananda Goswami Tilamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dustasiddhanta Nasime. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Tilamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachaline Nirvishesha Shunavari Paschata Deshakarine. Ok, vou ficar por aqui. Então, vejamos quem está presente. Hare Krishna, Marcos Branquinho, bom dia. Prabhu Paravyoma, mestre Paravyoma, bom dia. Rama Shakadasa, bom dia, Hare Krishna. Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna. É o Lokátima. Tem que botar aqui, Lokátima, que é um nome de poder, nome espiritual. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Rubens Revatipati. Jai, Hare Krishna, bom dia. Prabhu, a fé é necessária ou a realização é diferente ou superior? Não, é um processo gradual. Né? Primeiro, Shraddha. Né? O primeiro passo nessa caminhada, né, de infinitas léguas, nessa caminhada para a autorrealização, o primeiro passo é Shraddha. Né? Fé. Sem fé, a gente não faz nada. Nem sai da cama. Fé. E aí, tendo fé, a pessoa, ela vai buscar os recursos, né? Adho Shraddha. Sadhu Sangha. Então, ela vai buscar a companhia daqueles que estão nesse processo, nesse caminho de iluminação, né? Praticando atividades divinas, de uma vida divina, né? Cultivando uma vida divina, praticando regras, regulações, uma disciplina de purificação da consciência para realizar Deus. Associação. Então, fé, Shraddha, Sadhu Sangha. Associação com aqueles que estão nesse processo. E aí, Sadhana Bhakti, né? Ou Bhajana Kriya. Aí ela vai, então, interagir, né, com esses recursos, com o processo. Ela vai praticar a vida espiritual, né? Ela vai praticar o exercício da Bhakti Yoga, o serviço devocional. Bhajana Kriya, né? Ela vai investir no seu bhajana, né? Seu bhajana, ou seja, na sua natureza devocional, de se devotar e adorar o Senhor Supremo, na companhia dos devotos, e assim sucessivamente. Tá? Esse processo de Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, tá?
todo esse caminho é o caminho da autorrealização. Então vamos lá. Marcelo Magalhães pergunta: se usarmos o modo da paixão a serviço de Krishna, estaríamos agindo em transcendência, igual Arjuna no campo de batalha? Quando utiliza tudo que se utiliza para Krishna, né? Aí não tem como eu não citar esses louca de Rupa Goswami, né? Porque coincidentemente eu comecei com essas palavras, né? Tudo que se utiliza para Krishna, né? São as mesmas que estão no verso de Rupa Goswami. Anasaktasya Vishayam Yartaham Upayum Jata Nirbanda Krishna Sambandhe Yuktam Vairagyam Uchate. Rupa Goswami, no Néctar da Devoção, ele diz, né, uma pessoa que não se apega a nada, uma pessoa que está já no estado de desapego do mundo, mas que ao mesmo tempo, tudo que aceita, utiliza em relação a Krishna, ela está corretamente situada acima do sentimento de posse, né? Porque o sentimento de posse, né, é perigoso, que nos prende ao mundo material, nos prende ao samsara. O sentimento de posse, né, é resultado de arrancara, de falso ego, né? É uma falsa concepção. Isso nos prende, nos enreda, karma bandhanaha, né? Isso nos enreda ao karma, à lei do karma. Então, é dito que em Tamaguna a pessoa ela não age, né? Ela não tem ímpeto, mas em Rajaguna ela tem ímpeto. Então ela vai utilizar essa Raja, né, para se elevar, para se purificar. E é um processo gradual que de Raja, né, quando ela conecta essa Raja, esse ímpeto, a ação, a execução no processo de Bhakti, então ela passa a se purificar, né? E ela se conectando com a Doksaja, né? Ou seja, o Senhor transcendental, ela entra na transcendência. Marcos Branquinho, ótima aula, obrigado, Prabhu, Jaya, Srila Prabhupada aqui, Jaya, Hare Krishna, Ramashakadasa, Yukta Vairagya, né? Porque tem, né, Rupa Goswami, ele nos orienta e nos alerta, né, para termos cuidado com Palgo Vairagya, né? Palgo não é falgo, não tem F em sânscrito. Palgo Vairagya, Yukta Vairagya. Palgo Vairagya é a falsa renúncia. Tá? A pessoa, ele, assim, né, ele se despojou de tudo, mas ele não pratica Bhakti Yoga. Né? Ele não está apegado à mensagem de Vasudeva. Ele não desenvolveu afinidade. Ruti não desenvolveu gosto a mensagem Vasudeva, ele não desenvolve sadhusanga, ele não criou amizade com os Vaishnavas. Então é uma Palgo Vairagya, é uma falsa renúncia. Hare Krishna, Dona das Glórias, Srila Prabhupada. Então vou sair aqui do Facebook. Gratidão, Rubens Revatipati.